Graça e paz, amados. Eu sempre gostei de fazer aqueles jogos dos 7 erros, né? Em que nós temos dois quadros muito parecidos, só que um é o verdadeiro e o outro é o falso. E o que faz a diferença entre o verdadeiro e o falso é que o verdadeiro ele está completo, ele é perfeito. Enquanto que o quadro falso, por mais que pareça, está faltando algumas coisas. Esse jogo dos 7 erros nos ilustra algo acerca da vida espiritual. Do mesmo jeito que nós temos os jogos dos 7 erros, eu estou aqui olhando exatamente para um joguinho desse dos 7 erros, na vida espiritual nós também temos. Só que nem sempre são 7 erros, né? Às vezes são tantos e tantos erros que não dá nem para enumerar. Mas o que ilustra na vida espiritual é que do mesmo jeito que nós temos a religião verdadeira, do mesmo jeito que nós temos a palavra de Deus verdadeira, do mesmo jeito que nós temos a vida espiritual verdadeira, nós temos para cada uma delas falsas religiões, falsos evangelhos, falsas palavras de Deus e por aí vai. Até porque, meus irmãos, a mentira ela é antiguíssima. A mentira existe neste mundo desde o Éden. Mas se formos colocar em termos cronológicos, ele existe desde o céu, quando Satanás caiu e se tornou mentiroso e pai da mentira. Então a mentira é algo antiquíssimo. A mentira só é mais antiga do que a verdade. Porque a verdade, pelo fato de ser Deus, ela sempre existiu. A mentira passou a existir. É diferente da verdade. Mas como eu estava dizendo, nós vivemos então no mundo religioso, no mundo espiritual, a mesma coisa do jogo dos 7 erros. Nós temos a verdadeira mensagem de Deus, mas nós temos falsas mensagens de Deus. Nós temos a verdadeira mensagem que traz esperança e temos as falsas mensagens que parecem trazer esperança, mas que no fundo só trazem mentiras e até desespero. A aula de hoje eu queria falar sobre isso, a esperança de Israel. Mas eu queria falar sobre a verdadeira esperança de Israel. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque desde que você vai na Bíblia e vê as promessas de Deus, prometendo a Israel como nação chamada por Deus, mas não só para Israel, para todo o mundo, para todas as nações. Israel seria apenas o receptáculo da revelação de Deus, da palavra de Deus, da esperança de Deus, mas que não seriam só para eles, e sim, através deles, Deus abençoaria todas as nações do mundo, todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. No momento em que Deus deu a esperança de Israel, que no caso é Jesus Cristo, Jesus é a esperança de Israel, e não só de Israel, como eu acabei de falar, mas de todo o mundo, de todos os povos, imediatamente o inimigo criou falsas esperanças. É por isso que o próprio Jesus nos adverte para termos cuidado com os falsos cristos, os falsos deuses, os falsos evangelhos. O próprio Jesus nos adverte disso. Por quê? Porque Satanás, ele sabe que ele não pode destruir a verdade. Aliás, ninguém pode destruir a verdade. Pelo fato da verdade ser Deus e pelo fato da verdade ser de Deus, ninguém pode destruir a verdade. Santo Agostinho tem a famosa frase dele: toda verdade é verdade porque é verdade de Deus. Assim a verdade ela é indestrutível. Uma vez que Satanás sabe que não pode destruir a verdade, o que ele faz? Ele coloca a mentira do lado da verdade, ou várias mentiras do lado da verdade. Como o jogo de 7 erros, que tem um quadro verdadeiro e ao lado se coloca um quadro falso. Se você olhar rapidamente, como eu estou olhando aqui para um jogo de 7 erros, você não vai ver a diferença, vai achar que é o mesmo quadro. Mas se você olhar atentamente, procurando ver o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, você vai começar a perceber que
Que tem um quadro que é verdadeiro, que é perfeito, que é completo, e tem um quadro que está faltando as coisas, que é falso. Mas isso exige que você procure, que você se esforce em saber a verdade. A palavra verdade, na língua hebraica, aletheia, na língua grega, desculpe, aletheia se fala em português, no grego koiné, os professores de grego, na língua portuguesa, sempre falam aletheia, mas os gregos falam alethia. Mas tudo bem, vamos manter a palavra mais comum, a pronúncia mais comum no Brasil, aletheia. Aletheia na língua grega não é só verdade. Aletheia, na verdade, significa a busca pela verdade, um esforço para saber aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Assim, para que você tenha a verdadeira esperança, você tem que buscar a esperança verdadeira. Assim, para que você tenha uma religião correta, a religião correta de Deus, você tem que buscar, você tem que se esforçar para saber qual é a religião correta. Porque para cada verdade o Satanás coloca do lado mentiras. Para cada revelação de Deus, o inimigo coloca uma mensagem ao lado. Desde o Éden, como eu falei, no Éden tinha só a palavra de Deus no começo. Depois veio Satanás e colocou a palavra dele. E a partir dali, nós vivemos num mundo em que tem a verdade e a mentira. Nesse país em que nós vivemos, no Brasil, onde a gente fica confuso sem saber quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, é importantíssimo nós termos essa prática de buscarmos a verdade. Assim, nesse estudo de hoje, a esperança de Israel, como é que eu posso afirmar com toda segurança que Jesus Cristo é a verdadeira esperança de Israel e de todo o mundo? Como é que eu posso dizer que este livro verdadeiramente contém a palavra de Deus e nenhum outro livro do mundo contém? Este aqui, a Bíblia Sagrada, é verdadeiramente a palavra de Deus. Como é que eu posso afirmar isso? Como é que eu posso afirmar que o nosso Deus é o verdadeiro Deus, único e verdadeiro Deus? Se tantos povos no mundo creem em tantos deuses aí, alguns nunca nem sequer ouviram falar de Jesus Cristo e acham que o seu Deus é verdadeiro. Como é que eu posso afirmar com toda a segurança que as palavras desse livro verdadeiramente são as palavras de Deus? Hoje eu gostaria de mostrar para os meus irmãos cinco promessas benditas que se encontram neste livro, que ao mesmo tempo prova que ele é divino, soberano, e ao mesmo tempo prova que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, ao mesmo tempo prova que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, que verdadeiramente prova que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que verdadeiramente prova que o cristianismo bíblico trinitariano é a verdadeira religião do Deus verdadeiro. Quais são estas 5 promessas que nós podemos encontrar? Eu vou adiantando para meus irmãos que hoje é uma aula um pouco diferente e vou citar muitos versículos, então não dá tempo de ser devagar. Você vai ter que notar para depois ler esses versículos, porque eu não posso ir muito devagar, senão fica muito longa a aula. Vamos lá. A primeira promessa que se encontra nesta Bíblia e em nenhum outro livro, que prova a veracidade desta palavra e de que Jesus Cristo é verdadeiramente a esperança de Israel, se encontra na promessa de um Redentor vindouro. Desde a primeira profecia, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós já podemos ver a promessa de um Redentor que viria no futuro. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 3, o pecado entra no mundo. E pelo fato do pecado ter entrado no mundo, todos se tornaram pecadores. E o salário do pecado é a morte. No dia em que dela comer, certamente morrerá. Assim todos nós morremos. Todos os seres humanos, tudo que é vivo, morre. E isso não é frase de Ariano Suassuna e de Chicó. Não, isso é frase da Bíblia. Todo ser que respira, tudo aquilo que vive, um dia vai morrer. E por que vai morrer? Por causa do pecado. Mas quando chega no versículo 15 de Gênesis capítulo 3, nós temos a primeira profecia da Bíblia, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de que um dia haveria um descendente, nascido de mulher, e esse descendente pisaria a cabeça de Satanás, em outras palavras, esmagaria a cabeça de Satanás. Você sabe que quando você esmaga a cabeça da serpente, o que acontece com ela? Morre. Jesus é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Veja bem, é o descendente que esmaga a cabeça da mulher, não a mulher que esmaga a cabeça da serpente, como prega o catolicismo romano. O apóstolo Paulo interpreta essa passagem lá em Gálatas, afirmando exatamente isso. Então essa é a primeira promessa da Bíblia, que um dia viria um redentor vindouro traria a esse mundo a vitória sobre o mal, sobre o pecado. De lá para cá, Satanás tem feito de tudo para que a humanidade não conheça esse descendente, Jesus Cristo, que esmagou a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. Mas, para provar que esse Redentor vindouro é uma das promessas da Bíblia e só a Bíblia tem, essa promessa foi se revelando em toda a Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 22, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e promete que ele seria pai de muitas nações. E diz que Deus abençoaria a quem ele abençoasse e amaldiçoaria a quem ele amaldiçoasse. E que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Mas quando chega no capítulo 22 de Gênesis, essa promessa fica clara que é um descendente de Abraão que seria o que reinaria. Isso está lá em Gênesis capítulo 22, versículos 17 e 18. Porque deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei. A tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. A descendência de Abraão abençoaria todas as nações. Nós sabemos que o descendente de Abraão, que é bênção para todas as nações, à luz do Novo Testamento, é Jesus Cristo. Então veja bem, começa em Gênesis 3,15, ele promete um descendente de uma mulher. Quando chega em Gênesis 22, vai ser filho de Abraão. Mas quando chega em Gênesis 49, diz que vai ser filho de Judá. Gênesis capítulo 49, versículo 8 a 10. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-te como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, a ele obedecerão os povos. Veja bem, começa dizendo que a mulher vai dar à luz um descendente. Não sabemos quem é, até ali não sabíamos quem era a mulher e quem era o descendente. Sabemos que à luz do Novo Testamento essa mulher é Maria e o descendente é Jesus Cristo. Mas à medida que o tempo vai passando, a revelação de Deus vai dizendo, olha, vai ser filho de Abraão. Aqui vai ser filho de Judá. E é por isso que Jesus Cristo nasceu na tribo de Judá. Por isso que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Mas na frente, em 2 Samuel, capítulo 7, ele vai dizer que esse descendente, ele é filho de Davi. 2 Samuel, capítulo 7, 12, 13. 2 Samuel, capítulo 7, 12, 13. Diz assim, quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome,
e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E o Novo Testamento interpreta essa passagem colocando esse descendente de Davi como Jesus Cristo. Então veja que à medida que o tempo vai passando, as profecias, a revelação vai se fechando. Primeiro, a mulher dará à luz um filho que esmagará a cabeça da serpente. Depois esse filho nós sabemos que é filho de Abraão. Depois sabemos que é filho de Judá. Depois sabemos que é filho de Davi. E à medida que vai passando, esse Redentor vindouro fica mais claro. Por exemplo, ele vai ser um profeta. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Como eu disse, hoje vamos ter que citar vários versículos, então tente me acompanhar aí. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então o Redentor vindouro seria um profeta. Mas não só um profeta, além de profeta, à medida que a revelação vai aumentando, ele seria também um sacerdote. Onde é que eu sei disso? Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Diz assim, Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas além de ser profeta, além de ser sacerdote, esse Redentor vindouro seria rei. Zacarias 9:9. Você vai lá no profeta Zacarias, o último dos profetas, e quando chega no capítulo 9, versículo 9, você vai ver que esse Redentor vindouro também seria rei. Alegra-te muito, ó filho de Sião. Exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. Você está percebendo onde eu estou querendo chegar? Então, a primeira promessa, o Redentor vindouro. Quem é esse Redentor vindouro? Como é que eu vou saber quem é esse Redentor vindouro? Como é que eu não vou saber que ele é um falso Redentor vindouro? Como é que eu vou saber que esse Redentor que Deus prometeu é Jesus Cristo? E Deus revela nos mínimos detalhes. A semente da mulher, filho de Abraão, filho de Judá, filho de Davi, profeta, sacerdote, rei. Mais do que isso, ele vai ser um servo sofredor, Isaías 53. Eu nem preciso ler porque é tão conhecido, né? Você lê Isaías capítulo 53 e você vai lá ver: eis que vimos e não tinha formosura nenhuma. Era um homem de dores, um homem que sabia que ia padecer. Isaías capítulo 53, se você ler Isaías 53, você vai ver a crucificação de Jesus pelos olhos do profeta Isaías, 800 anos antes de Jesus pisar na terra. Mas ele também seria conhecido como Filho do Homem. E onde é que está isso? Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Você vai lá no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, e você vai ver a expressão Filho do Homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Você está percebendo que tudo que o Novo Testamento fala de Jesus Cristo, fala porque o mesmo Deus que revelou o Novo Testamento já tinha deixado no Antigo Testamento toda a identidade, todo o registro, nos mínimos detalhes do Redentor vindouro, para que não houvesse fraude acerca desse Redentor vindouro. E para encerrar, meus queridos, esse Redentor vindouro, acima de qualquer coisa, ele é Deus. Isaías, bom, aqui tem muitas passagens, vou ler só duas. Isaías 9:6, Isaías 9:6 é mais importante. Isaías 9:6.
Porque o menino, eu vou ler dos 6 em diante, Isaías 9:6. Porque o menino se nos deu um filho, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Este Redentor vindouro seria um conselheiro maravilhoso, teria uma palavra maravilhosa. Ninguém falou como Jesus Cristo falou. Ninguém tem a palavra que Cristo tem. Uma palavra maravilhosa. Mas Ele também é Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Um pouquinho antes, Ele vai dizer que Ele mesmo vai dar um sinal. Né? Pede um sinal, depois eu mesmo vou dar o sinal. Eis que a virgem conceberás e dará à luz um filho. É Isaías 7,14. Porque o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Por mais que o inimigo crie mentiras, por mais que Satanás crie falsos quadros, o quadro verdadeiro, a esperança verdadeira, a esperança de Israel e do mundo todo se encontra aqui. E a primeira promessa é de um Redentor vindouro. A semente da mulher, o filho de Abraão, o filho de Judá, o filho de Davi, profeta, sacerdote, rei, servo sofredor, filho do homem e Deus conosco. Quem tem essas características verdadeiras? Jesus Cristo. Isso me leva, eu vou correr um pouquinho mais, para a segunda promessa. Bom, já que ele é rei, então ele vai ter um reino. O reino de Deus será entregue a ele. E não é um reino qualquer, é um reino eterno. Se você olhar, por exemplo, Salmo 84:3, é dito que o Salmo 84:3, Deus é designado como Rei de Israel. Salmo 84:3. Deus é designado como Rei de Israel. O pardal encontrou casa. Bem-aventurado os que habitam em tua casa. Salmo 84, versículo 3. 84:3. Eu estou lendo errado aqui. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, que é um dos títulos do Deus de Israel, né? Yahvé Seraó, Deus dos exércitos. E ele continua. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A mesma expressão que Tomé vai dizer para Jesus Cristo, quando ele toca em Jesus, e Jesus toca aqui, veja quem sou eu mesmo. Aí ele se dobra e diz essa expressão aqui, Rei meu e Deus meu. Além disso, esse Deus, ele não é rei só de Israel, como eu falei, é Deus de toda a terra. Aqui mesmo no Salmo, Salmo 47, versículo 2, Salmo 47, versículo 2. Vou ler o versículo 1 e 2, Salmo 47, 1 e 2. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele é Rei de toda a terra, porque Ele criou todo o universo. Esse é o Deus verdadeiro. E esse reino, além de ser um reino universal, ele é um reino eterno. Daniel, capítulo 2, versículo 44, fala desse reino eterno. Daniel 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo,
esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Eu sei que eu podia ganhar mais tempo e já colocar junto com o Novo Testamento, mas eu quero deixar bem claro para você essas 5 promessas. Primeiro, um Redentor vindouro. Segundo, um reino que não passará, o reino de Deus. E quando você vê à luz do Novo Testamento, só uma pessoa e só um reino se encaixa, o reino de Jesus Cristo. Nenhum outro livro do mundo tem isso. Isso me leva para a terceira promessa. Este Deus que fez aliança no Antigo Testamento com Israel faria uma nova aliança. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Em Jeremias capítulo 31, vamos ler os versículos 31. É Jeremias 31, 31. Fica até fácil decorar, né? Jeremias 31, 31. Do 31 adiante, ele vai dizer: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele prometeu uma nova aliança, olha, para não ter dúvida de que a minha revelação é a verdadeira, de que eu sou o Deus verdadeiro e que eu prometi para vocês um Redentor vindouro, um reino eterno. Eu vou também dar a vocês uma nova aliança. Eu fiz uma aliança no passado com o povo judeu e farei uma nova aliança. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós sabemos que essa nova aliança foi feita no sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa aliança que ele fez é interessante, porque no profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 40, ele vai dizer o seguinte, preste atenção: todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro do Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Essa Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Nós sabemos que a Jerusalém antiga tantas vezes foi destruída. Esta nova Jerusalém jamais seria destruída. Qual é a Jerusalém que jamais vai ser destruída? O Novo Testamento explica para nós: a Jerusalém celestial. E essa Jerusalém celestial, o ingresso para entrar nela não é a circuncisão praticada no Antigo Testamento, mas o batismo das novas criaturas que foram batizados em Cristo Jesus, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro que celebra a nova aliança. E uma coisa interessante é que quando chega em Jeremias capítulo 32, versículo 40, falando dessa nova aliança, preste atenção como é interessante. Farei com eles aliança eterna. Não é temporária, é aliança eterna. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha que bênção. Vou fazer uma aliança com eles, para que eles nunca se apartem de mim. Essas promessas mostram que o cristianismo é a religião verdadeira, que a verdadeira esperança de Israel e do mundo é Jesus Cristo. Mas isso me leva para uma quarta promessa na Bíblia: a vinda do Espírito Santo. Se ele fez uma nova aliança, essa nova aliança eterna, que faz com que as pessoas não se afastem mais de Jesus, que pertençam a Jerusalém celestial, a Jerusalém eterna,
Ela precisa de alguma coisa que garanta essas pessoas não se apartarem de Jesus. E o próprio Deus providenciou esse meio. O seu próprio Espírito. A vinda do Espírito Santo. Ele prometeu que derramaria o seu Espírito, o seu povo, nas novas criaturas. Onde está isso? Está lá em Joel, capítulo 2. Se você abrir para Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e cortinas de fumaça. E ele continua a profecia. Joel capítulo 2. Você sabe, quando chega lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando Pedro está pregando no Pentecostes, o que acontece? O derramar do Espírito Santo. Aquele derramar que até Moisés desejou na antiga aliança e não conseguiu. Se você for, por exemplo, em Números capítulo 11, versículo 29, o próprio Moisés desejou esse derramar do Espírito Santo naquela antiga aliança. E Deus disse, não, será na nova aliança. Lá em Números capítulo 11, 29, diz assim, tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Moisés desejou isso. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo. Isso me leva para a minha quinta e última promessa, para começarmos a fechar a pregação. É prometido um dia do Senhor. Aqui mesmo em Joel mesmo, capítulo 2, no finalzinho, versículo 30, 31, se você acompanhar comigo, vai dizer, 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Haverá o grande evento escatológico conhecido como... Esse dia do Senhor, ele foi colocado em duas etapas. A primeira foi a vinda de Cristo, que foi o dia do Senhor, o seu primeiro advento. Mas o próprio Jesus fala deste dia do Senhor definitivo. Vai vir o dia do Senhor, quando o próprio Cristo vier nas nuvens com poder e glória, e enviar seus anjos aos quatro cantos da terra, e ajuntarão todos os seus eleitos, todos os seus filhos, em todos os lugares do mundo, aqueles que se dobraram e aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, que conheceram o verdadeiro Messias, que conheceram o verdadeiro Deus, que conheceram o verdadeiro Salvador, que conheceram o verdadeiro Redentor, que conheceram a verdadeira Palavra, que conheceram o verdadeiro Evangelho, que conheceram o verdadeiro arrependimento, que conheceu a verdadeira confissão, o verdadeiro batismo, o verdadeiro Deus Emanuel, serão juntados, porque naquele dia vai acontecer essa quinta e última promessa do Antigo Testamento. Quinta e última promessa na minha pregação, é claro, né? Porque as promessas de Deus são inúmeras. O dia do Senhor. Esse dia vai ser dia de juízo para o mundo descrente, mas dia de salvação para os crentes, como falou Joel e como Jesus também fala lá. Entrai-vos, benditos, para o reino do meu Pai. E para aqueles que não creem em Jesus ou creem nos deuses falsos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É o dia de juízo para o mundo descrente e o dia da salvação dos crentes. É o dia da terra conhecer Deus, o Deus verdadeiro. É o dia em que tudo se fará novo. Quando chega no Novo Testamento, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo, todo joelho se dobrará, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Muito bem.
Como é que eu conheço a verdadeira esperança de Israel e do mundo? Como é que eu conheço o verdadeiro Evangelho? Como é que eu conheço o verdadeiro Deus? Como é que eu sei? Como é que eu posso distinguir o quadro verdadeiro do quadro falso? Eu peguei apenas 5 promessas da Bíblia que se cumprem em Jesus Cristo no Novo Testamento. 5, porque segundo os eruditos são mais de 400 promessas no Antigo Testamento cumpridas só em Jesus Cristo. Fora as que foram cumpridas na igreja, no povo de Deus e por aí vai. Então eu peguei apenas 5. Qual foram as 5 que eu peguei? O Redentor vindouro, o reino eterno de Deus, uma nova aliança, a vinda do Espírito Santo e o dia do Senhor. Essas 5 promessas apontam para Jesus Cristo, mostrando que Ele é a verdadeira esperança de Israel. Não só de Israel, mas de todo o mundo. Embora Ele tenha vindo para os judeus, para Israel, por ser judeu, com as promessas como eu mostrei nas profecias, Ele nunca foi Messias só de Israel, e sim do mundo todo, porque Deus é o Criador de todo o mundo. Quando chega no Novo Testamento, isso fica bem claro. Aquela canção famosa que nós até cantamos na igreja, de todas as tribos, povos, línguas, raças, muitos virão te adorar. Não será todos, mas muitos virão te adorar. A esperança que veio de Israel. A esperança de Israel para abençoar o mundo todo. Bom, meus irmãos, eu não vou gastar muito tempo aqui na conclusão e eu nem vou ler todos esses versículos, apenas vou citar alguns para você ver que todas essas 5 promessas que eu citei aqui no Antigo Testamento, elas se cumprem no Novo Testamento. Nenhum livro do mundo tem isso. Nenhum livro do mundo tem isso. Eu estou citando apenas 5 promessas, das mais de 400 que se cumpriram em Jesus Cristo, segundo os eruditos. Bom, o Redentor vindouro. Quando nós chegamos, por exemplo, em Lucas capítulo 2, esse Redentor vindouro é descrito como sendo Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 11. Vou ler o 10 e o 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo, não só para Israel, mas para todo o povo. Que boa nova é essa? Essa palavra boa nova aqui é evangelho, viu? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Redentor vindouro chegou. Jesus Cristo, cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento. Filho de Abraão, filho de Davi, filho de mulher, já que ele é humano pela parte de Maria, mas é Deus pela parte do Espírito Santo. José não coabitou com Maria. O Redentor vindouro, só Cristo cumpre esses requisitos. Ele é o verdadeiro Redentor vindouro. Mas ele é filho dos patriarcas, como eu acabei de falar. Se você olhar lá Mateus capítulo 1, na genealogia, filho de Abraão, filho de Judá, filho de Davi, e por aí vai. Ele é o filho do homem. Como é que Jesus se descreve no Evangelho de Mateus? Filho do... Ele é o profeta. Quando ele entra em Jerusalém, é o profeta. Mas não só profeta, ele é o sacerdote. Ele é que faz a verdadeira expiação pelos pecados. E acima de tudo, ele é rei. Eis aí o teu rei, vindo, montado no jumento, humilde, montado no jumento, filho de uma jumenta. Ele é sacerdote, profeta e rei. Tudo isso aponta para o Redentor vindouro, o cumprimento do plano de Deus, a verdadeira esperança de Israel e de todo o mundo. E cadê esse reino que foi que Cristo disse?
O meu reino não é deste mundo e nem é deste mundo. Mas eu tenho um reino para dar para vocês, um reino que não passará. Ele mesmo na cruz falou isso. Quando o ladrão olhou para ele e disse: Senhor, lembra de mim quando vieres do teu reino. Ele é o nosso rei. E ele tem um reino que não passará. A nova aliança foi ele mesmo que nos explicou. Esta é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. A nova aliança no sangue. E o Espírito Santo, como eu já falei lá em Pentecostes, quando Jesus mesmo já tinha prometido: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Vós conhecereis, porque recebereis dele. Eu enviarei o Espírito Santo para vos ensinar tudo o que precisa ser ensinado, para guiar vocês, para estar com vocês para sempre. Eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo de Deus habitará convosco. E o dia do Senhor. E aqui eu quero encerrar. Lucas 4:4. É interessante como a Bíblia realmente é a palavra de Deus, não tem erro, né? Lucas capítulo 4, não é Lucas 4:4, Lucas capítulo 4, Jesus vai pregar em Nazaré, na sua terra, e lá ele pega a Bíblia, no versículo 16, não é Lucas 4:4 não, viu? É Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante. Ele vai lá e pega a Bíblia, e vai na sinagoga, era seu costume todo sábado na sinagoga, versículo 16 fala isso. Entregam para ele o livro do profeta Isaías, versículo 17, ele abre o livro e lê exatamente o que Isaías tinha escrito lá atrás. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fecha o livro e devolve ao assistente. Só que se você olhar o livro do profeta Isaías, faltou a última frase aqui. Ele falou exatamente o que Isaías falou, só faltou uma coisa. Quando ele diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia do juízo, o dia do castigo. Ele citou aqui, ele não citou o restante do profeta Isaías. É Isaías, deixa eu só ler para você rapidamente aqui, para poder fechar. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Jesus citou exatamente o que Isaías falou, ele leu Isaías 61, versículo 1, versículo 2, quando chega no final, ele não fala a última frase, e apregoar o ano aceitável do Senhor, Isaías 61, versículo 2, e continua, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Que dia da vingança é esse? O dia do Senhor. Só que Jesus leu só a primeira parte, fechou o livro e entregou. Por quê? Porque o dia da vingança não chegaria na vida de Jesus Cristo, na primeira vinda de Jesus, e sim na segunda vinda de Jesus, quando ele vier com poder e glória, como diz Apocalipse capítulo 6, versículo 7, versículo 9, e Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 7, quando Jesus vier com poder e muita glória. O dia do Senhor. Conclusão. Nós vivemos num mundo em que a verdade e a mentira são colocadas lado a lado. As pessoas
creem na mentira porque não se esforçam em buscar a verdade. Creem em falsos evangelhos porque não procuram estudar o verdadeiro evangelho. Creem em falsos pastores porque não procuram conhecer o verdadeiro pastor. Creem em falsas promessas porque não procuram conhecer a verdadeira promessa. Creem em falsos cristos porque não procuram conhecer o verdadeiro Cristo. Creem em falsos deuses porque não procuram conhecer o verdadeiro Deus. Creem em falsos livros divinos porque não conhecem o verdadeiro livro divino de Deus. E tudo isso porque não pratica a aletheia, a busca pela verdade. Assim nós vivemos num mundo que tem dois quadros. O quadro do Deus verdadeiro, com o Messias verdadeiro, com o Espírito Santo verdadeiro, com o Evangelho verdadeiro, com as promessas verdadeiras, com o Deus verdadeiro, com o Reino verdadeiro. E neste mesmo mundo há vários quadros, com vários deuses, vários evangelhos. O homem poderia chegar à verdade se quisesse buscar. Quais livros do mundo têm essas promessas e esses cumprimentos? Quais livros do mundo Deus se revelou desta maneira como neste livro? Nenhum livro do mundo tem isso. Enquanto o mundo crê em espíritos, este livro manda crer no Espírito Santo. Mas o que não falta no nosso meio são pessoas crendo em espíritos, enquanto que poucos conhecem o Espírito Santo. O que não falta neste mundo é pessoas crendo em vários deuses, com letras minúsculas, porque não conhecem ou não querem conhecer o verdadeiro Deus. No jogo dos 7 erros, aquele que olha atentamente vai ver a diferença entre o quadro verdadeiro e o quadro falso. E quando ele percebe a diferença, ele vai querer ficar com o quadro verdadeiro. No mundo espiritual, trazendo para a vida espiritual, é inacreditável como as pessoas não se preocupam em procurar conhecer o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Eu espero que nesses tempos difíceis que nós estamos passando em pandemia, as pessoas que verdadeiramente conhecem Deus possam ter oportunidades de mostrar para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, que não conhecem a salvação de Jesus Cristo, aqueles que andam no caminho largo, que Deus nos dê a oportunidade nesses tempos difíceis de mostrar um caminho verdadeiro, de um Redentor vindouro, Jesus Cristo, de um reino que não passará, o reino de Cristo, de uma nova aliança, a aliança de Cristo, do verdadeiro Espírito, o Espírito Santo que Cristo enviou, e nos prepararmos para o verdadeiro e grande dia do Senhor, a volta de Jesus Cristo.